Fala galera, como é que vocês estão? Hoje vim fazer uma aposta. Eu não sou muito de apostar, beleza? Mas vim fazer uma aposta aí para essa prova dissertativa que vai acontecer domingo agora, dia 26/11. Será que eu vou acertar ou será que eu não vou acertar? Se eu acertar, dá o like. Se eu não acertar, dá o dislike, beleza? Então vamos lá, sem mais churumelas. Um dos primeiros assuntos que eu coloquei aqui, sem dúvida nenhuma, Lei Maria da Penha. Pega a Lei Maria da Penha e ó, coloca no coraçãozinho, beleza? Porque as mulheres têm que ser colocadas no coraçãozinho. Oh, que fofo. Enfim, vamos lá. O que eu acho que pode cair da Lei Maria da Penha? Primeira, medida protetiva, tá? Quais são as medidas protetivas? Pô, leva pelo menos umas 3. Ah, pode me falar uma? Posso? Pô, suspensão de porte ou posse ilegal de posse ou porte de arma de fogo. Se o cara tem esse tipo de armamento, ele vai ser suspenso, tranquilo? Proibição de se aproximar da vítima, tranquilo? São duas que você pode chegar lá, destrinchar, escrever como a mulher vai ser tratada após ocorrer alguma violência contra ela, quais os tipos de violência, quais os tipos de violência aconteceu no último concurso, que foi física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, são 5, né? E então eu não acredito que vá se repetir novamente, mas pode cair, por exemplo, as medidas protetivas de urgência, pode cair o único crime que é previsto na Lei Maria da Penha, né? Que é no caso de o cara não obedecer uma dessas medidas de urgência, tranquilo? Então são assuntos que eu acho que podem cair na Lei Maria da Penha, tranquilo? Outra coisa, a Lei Henri Borel, que fala sobre as crianças, cara, também dá uma lida, porque é uma lei atual, beleza? É uma lei atual, então dá uma lidinha que pode cair algum assunto sobre ele. Terceiro assunto, de criminologia também, é síndrome da Barbie. Sabe o que é síndrome da Barbie? Ah, não sei o que é síndrome da Barbie. Então, a síndrome da Barbie nada mais é do que transformar a mulher como um objeto, entendeu? Transformar a personalidade dela desde criança, para ela já crescer com aquela personalidade. Por isso que é a síndrome da Barbie, entendeu? Transformar ela meio que uma boneca, já com alguns padrões de personalidade. Tranquilo, resumidamente, beleza? Outra coisa que eu acho que pode também cair na sua prova dissertativa é violência institucional. O que é violência institucional, Eric? Pô, violência institucional, ela tá prevista, ó, na Lei de Abuso de Autoridade, tá prevista também, se eu não me engano, na Lei Henri Borel também, eu não tenho certeza, mas é um dos tipos também. Por exemplo, depoimento especial, né, escuta especializada, tá ligado? Você não fazer a criança passar por todo aquele processo, né, burocrático de vitimização, entendeu? É a vitimização secundária. A violência institucional, ela é a vitimização secundária, entendeu? Então, para você ter ideia, ó, a violência institucional, ela tá prevista no Código Penal, se eu não me engano, no artigo 148B ou 143B, beleza? Dá uma lida lá. Tá prevista também no abuso de autoridade, né, bem específico lá. E também é a vitimização secundária. Então, cara, 3 coisas. Fora a criança também, que você não pode fazer a criança também reviver tudo aquilo, ficar narrando aqueles órgãos de percepção criminal. Tem que ser uma coisa bem feita, não pode fazer a pessoa passar por tudo aquele processo de relembrar, detalhar novamente. Tem que ter uma equipe especializada para fazer aquilo ali, beleza? Então, cara, são assuntos importantes, tranquilo? Ponto. Esses são os temas que eu acho que pode cair na sua prova dissertativa. Se eu acertar, beijinho, abraço, tamo junto, não cobro nada, beleza? Só o seu sucesso já tá bom pra mim. Vamos lá, agora falando alguns pontos que podem cair na sua prova objetiva. Efeito copycat. Já ouviu falar do efeito copycat? Então, o efeito copycat nada mais é do que as pessoas que copiam comportamentos criminosos, normalmente de serial killer. Como assim, Eric? Não tem aquele caso lá daquele menino que entrou na escola de Suzano e saiu atirando em todo mundo? Então, aquilo ali, algumas pessoas depois daquele acontecimento, teve outros casos além daquele, não sei se você sabe, mas teve, entendeu? Então o que acontece? Algumas pessoas começaram a copiar aquilo. O nome disso é efeito copycat. Por isso que a mídia ultimamente não tem muito retratado, tentando colocar a figura do criminoso. Por quê? Para evitar esse tipo de efeito.
Normalmente a mídia está focando mais nas vítimas, como a vítima estão lidando com aquilo, como elas estão superando, se está tendo indenização, se não está tendo indenização. Por quê? Se você ficar focando muito no criminoso, muito no serial killer, muito naquele cara, algumas pessoas podem ficar inspiradas fazendo aquilo. Tanto que, tipo assim, pô, tu vê, alguns criminosos hoje em dia são meio que idolatrados, entendeu? Por exemplo, às vezes tu fala, Pablo Escobar, maior narcotráfico e tal, blá. Cara, não era pra ele estar lá no... Tem gente que anda com camisas dele, tá ligado? Então, você se ligou como é que é esse efeito copycat, como é que às vezes influencia muito na vida da pessoa. Então eles estão tentando evitar isso. Pode ver que não se fala mais nome de facção, entendeu? Não se fala. Por quê? Pra não tentar reforçar esses nomes. Então a mídia tem feito muito isso. Criminalidade de massa e criminalidade organizada. Vamos lá, são dois assuntos também muito importantes. Cara, a diferença da criminalidade, basicamente, a criminalidade de massa, você consegue identificar o indivíduo. São tudo quanto é crimes que acontecem. Normalmente é aquele crime que você chega lá na delegacia para dar queixa. Por exemplo, roubo, furto, estelionato, injúria. Então, são aqueles crimes que você consegue identificar, entendeu? Então, são aqueles crimes que são os mais comuns, beleza? Ela até gera um problema para a sociedade, mas o Estado não consegue combater ela de forma eficaz. Já a criminalidade organizada é uma criminalidade que ela afeta você indiretamente, mas ela afeta mais a transindividualidade. Ela afeta mais a sociedade, você não consegue identificar ela muito bem, ela não tem uma vítima direta, entendeu? Ela tem uma vítima difusa, que a gente fala, uma vítima que você não consegue identificar. Por exemplo, os lava-jatos, às vezes a pessoa lá em cima, naquelas grandes empresas lá, elas estão fazendo alguma coisa errada que está afetando a sociedade e você nunca vai saber, ou seja, o Estado é mais difícil conseguir identificar. E mesmo que às vezes ele identifique aquele crime, é mais difícil ser punido, porque ele não tem muito mais ou menos uma ideia de como foi formalizado aquilo, porque tudo acontece no papel, às vezes, vou alterar aqui um número, entendeu? Então tem a Lava Jato, Mensalão, são alguns exemplos de criminalidade organizada. Conseguiu entender a diferença? Enquanto normalmente são crimes comuns que você consegue ir lá na delegacia, normalmente tem pessoas que você consegue identificar. Já a criminalidade organizada, que é uma das que mais, assim, que eu acho que tem mais coisa na prova, ela é fixada, mas o Estado ela não consegue identificar muito bem, porque acontece na parte obscura, afeta você indiretamente, entendeu? São vítimas difusas, você não consegue identificar. E mesmo às vezes quando você consegue identificar, às vezes dá um fecha-boca com você, às vezes chega, não fala nada não sei o que, babá, porque são coisas bem assim difíceis que até o próprio Estado não consegue entender muito bem, beleza? Então essa é a diferença de criminalidade de massa e criminalidade organizada. Tranquilo, espero que eu tenha explicado direitinho. Se você não entendeu muito, cara, é o seguinte, vai lá no pai dos burros, né, que é o Google, pesquisa um pouquinho sobre isso, porque pode ser um assunto. Tem o Diego Pureza, explica muito melhor que eu, né? Pô, o cara é um gênio, né, da criminologia. Eu sou um mero mortal, mas espero estar aqui ajudando vocês, beleza? Tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro, mas tirei esse tempinho aí para trazer esse conteúdo, não de primeira, nem de segunda, nem de terceira, mas olha lá, que anima o coração. Valeu, tchau, fica com Deus.